fundamental estreitar os vínculos com a sociedade, especialmente nesse contexto de deterioração do trabalho por conta da pandemia, mas não só, de sucateamento do Estado e de sistemáticos ataques à universidade pública. Estar junto, ao lado dos trabalhadores nesse momento, por um lado, oxigenar a pauta de temas de pesquisa, temas que a gente pode investigar e trabalhar juntos em projetos de extensão, também reforçar o compromisso da universidade com os ideais de igualdade e de justiça social num ambiente democrático. Estar aqui junto com você significa dizer que a universidade age para transformar a sociedade, age para aperfeiçoar suas instituições, age para valorizar o que nós temos em comum. Nós estamos em um momento da nossa vida em sociedade que as pessoas perguntam para que serve o serviço público ou para que servem os sindicatos e até mesmo para que servem as universidades. E todas essas instituições, elas servem para muitas coisas, mas também para ser ferramenta para a gente sonhar e construir um país mais digno, onde as pessoas tenham acesso aos direitos de maneira mais justa e equitativa, e um país onde os direitos correspondam às necessidades da vida cotidiana. É um imperativo que a gente esteja articulados e articuladas com os sindicatos da região, e não só da região, né? A gente está construindo desde hoje um evento numa perspectiva internacional, um reconhecimento da necessidade incontornável de estarmos juntos, somando esses esforços de leitura dos problemas da classe trabalhadora contemporânea para a gente pensar nos desafios, nas saídas. Nós, enquanto unidade, né, de classe, com consciência de classe, enquanto servidores públicos, enquanto trabalhadores, temos que compreender o nosso papel e como a gente precisa evoluir nessa perspectiva de construir caminhos e construir cursos, construir formações, realizar aproximações com as universidades, com outros movimentos sociais, né? Ampliar os nossos horizontes para que a gente consiga cada vez mais desenvolver as nossas bases, cada vez mais fortalecer a nossa unidade nas nossas lutas, principalmente agora nesses últimos anos, né? Com essa ofensiva do conservadorismo, com essa guinada da ultradireita, né, com esse enfrentamento tão necessário que a gente precisa fazer ao fascismo e principalmente à precarização do trabalho também. Estou profundamente interessado, preocupado, com uma certa ansiedade de compreender as contradições do mundo do trabalho, os desafios do mundo do trabalho, o fazer-se das classes sociais, dos trabalhadores e trabalhadoras neste momento contemporâneo. Portanto, pensando em Thompson, a formação, o fazer-se das classes sociais, como hoje as classes dominantes vão buscando domesticar as nossas classes trabalhadoras, não só nos interesses econômicos, mas também nos valores, na cultura, na domesticação das próprias classes sociais. Que eu e vários autores temos comumente chamado de precarização do trabalho, quando a gente usa essa expressão, a gente está se referindo numa acentuação desse processo, que se configura muito fortemente a partir dos anos 70, mas que se expressa mais claramente nos anos 80, e no Brasil fica ainda mais evidente nos anos 90, por particularidades do contexto histórico brasileiro. Sempre uma precarização que é objetiva e que é subjetiva, em que uma caminha entrelaçada à outra, é indissociável da outra. Esse processo, que não é novo, passou a chamar a atenção da gente, porque as mudanças no capitalismo nas últimas décadas incidiram muito fortemente nas formas de ser e estar no mundo, né? No centro dessas mudanças, o que a gente observou é que, dada a centralidade do trabalho na vida social, né, há uma mudança significativa nas formas de gestão do trabalho. E estas formas de gestão do trabalho, né, longe de se limitarem ao ambiente do trabalho, operam de forma interdependente a formas de sociabilidade. O que eu quero dizer aqui? De que, muitas vezes, alguns autores, quando discutem processos de mudança no mundo do trabalho, eles focam as atenções dele para as relações que se dão dentro dos muros dos ambientes de trabalho. E o que a gente tem dito, né, está dizendo, é de que
mudanças no mundo do trabalho correspondem a mudanças na sociabilidade, num contexto histórico e social específico, e que essas mudanças na forma de organizar o trabalho, que repercutem no mundo do trabalho como um todo, estão diretamente ligadas às formas de funcionamento do capitalismo, ou seja, de que são mudanças no padrão de acumulação de capital. A gente pode falar, por exemplo, no período anterior aos anos 80, né, ali até o final dos anos 60, o que predomina, né, é o padrão de acumulação que a gente passou a chamar de fordista-taylorista, né, ou seja, com características muito particulares, né, da produção em massa, né, do trabalho especializado, das linhas de produção, né, e toda uma sociabilidade que sustenta essa forma de organização do trabalho e da produção, porque ela é mais do que uma forma de organização do trabalho e da produção. É um padrão de acumulação de capital. Morei muitos anos numa região operária, né, a região do ABC Paulista, e era muito comum os operários do ABC trabalharem muito duro, horas a fio nessas fábricas, nessas grandes fábricas que ainda tem algumas na região, mas sempre estava muito no horizonte deles um dia se aposentar, um dia descansar e voltar para o interior, voltar para a cidade de origem. Esse padrão de acumulação fordista, pelas características que teve, gerou também nos locais de trabalho uma concentração de trabalhadores muito grande, né? E como desdobramento contraditório, né, potencializou também a capacidade de organização sindical. Então, havia um senso de coletividade muito forte, não porque o capitalismo assim queria, mas pelas próprias contradições do capitalismo. Então, essa ideia de que mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo, era muito forte, principalmente nos setores operários, que atuavam em segmentos econômicos mais fortes, né, da economia do país. No contexto do capitalismo mundializado, financiarizado, neoliberal, as premissas mudaram, né? Aos poucos foram se impondo novas formas de ser e estarmos, de sermos e estarmos no mundo, né? Novas formas de subjetivação, adequadas à necessidade do mercado na atualidade. Essas alterações se expressam em diferentes dimensões da vida da gente. Elas estão na escola, né, elas estão presentes nessas reformas curriculares. A gente acabou de passar por um processo de reformulação do ensino médio, de reforma do ensino médio, que é uma expressão impressionante dessas mudanças no padrão de acumulação, de como se quer aproximar o currículo escolar das necessidades do capitalismo no contexto atual, né? Está no discurso de algumas vertentes religiosas que associam a fé à obtenção de bens materiais, está nas propagandas publicitárias, está no discurso da grande imprensa, né, o tempo todo, e vão sendo ali incorporadas, né? Como não poderia deixar de ser também, está nas formas de organização e gestão do trabalho, agora adjetivadas como flexíveis. É muito interessante, porque a própria expressão flexíveis é uma tentativa de contraposição à ideia de rigidez, né? Ou seja, o que tem no período anterior é uma forma de organização do trabalho aparentemente rígida, né? Esse é o discurso, a ideia que o discurso estrutura, e de que é necessário flexibilizar, né? E essa necessidade de flexibilizar é vendida nesse discurso como algo que é bom para todos, né? Mas, na verdade, é bom para o capitalismo. A sociabilidade neoliberal, construída em meio ao acirramento da concorrência entre as grandes corporações, a ampliação da financiarização da economia, a um novo patamar tecnológico, a gente não tem como desconsiderar isso, né, das tecnologias digitais que potencializaram transações em tempo real, em um mercado extremamente interligado globalmente, ou seja, esse conjunto de características que estão colocadas nessa fase são uma resposta do capital à sua própria crise, né? E tem uma incidência bastante forte na vida do conjunto da população, na vida, particularmente, daqueles e daquelas que vivem do seu trabalho, né? Quando a gente fala
dessa virada, ou seja, desse contexto de constituição de uma nova sociabilidade, de uma sociabilidade fundada no neoliberalismo, a gente está falando de um momento de crise que se expressa nos anos 70, a crise dos anos 70, né, de uma crise que se constrói no período anterior, na própria dinâmica de crescimento da economia capitalista, né, e que gera o que a gente tem costumado chamar de crise de superprodução e de superacumulação, né? Ou seja, a própria lógica de funcionamento do capitalismo vai gerar as crises do capitalismo, né? A concorrência impulsiona mudanças na forma de organizar o trabalho e a produção, né, esses processos constantes que a gente tem chamado de reestruturação produtiva. Esses processos de reestruturação produtiva, por sua vez, visam produzir mais em menos tempo, então busca-se baixar o preço dos produtos e vender mais, tal como se fez lá atrás com a adoção do Fordismo, por exemplo. Mas esse processo é um processo cheio de contradições, ou seja, produzir mais em menos tempo em uma economia controlada pelas grandes corporações, ou seja, monopólica, e organizar, vai gerar necessariamente superprodução e superacumulação, porque a economia não está organizada para suprir necessidades sociais, e sim para gerar lucro. Então, uma das saídas que as corporações encontram para tentar evitar suas crises, ainda que não consigam, é aumentar a descartabilidade das mercadorias, né? As mercadorias como um todo, e entre elas uma mercadoria muito especial, muito particular, que é a força de trabalho. Ou seja, reestruturar processos de trabalho, inserir tecnologia e potencializar a intensidade e a produtividade do trabalho, gera desemprego, né? A onda de precarização do trabalho, que eu mencionava para vocês, né, vivenciada desde os anos 80, é parte desse processo, e seu aprofundamento, que vem sendo chamado de uberização do trabalho, também. A uberização é algo que a gente sente um pouco na pele, né, como um futuro possível, e se não já um presente imediato, né, que está atravessando e costurando hoje o mundo do trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é que todos nós, em alguma medida, inclusive trabalhadores do poder do Estado, né, do sistema público, se sabem potencialmente uberizáveis. Então, a uberização, ela vai descrever um processo que a gente pode compreender como uma nova forma de gerenciamento, controle e organização do trabalho. Essa nova forma não vai se iniciar com a Uber, não é exclusiva às plataformas digitais, né? Mas é sim um resultado de décadas de transformação nas formas de controle e gerenciamento do trabalho, né? Então, é uma espécie de consolidação de uma série de elementos que foram associados a isso que a gente chama de flexibilização do trabalho, a isso que a gente chama de precarização do trabalho, né? E que agora vão ganhando novos contornos. Então, eu gosto de pensar e venho tentando trabalhar muito com essa ideia, né, de que a uberização ela se assenta em dois elementos centrais. Por um lado, nós vemos um processo de informalização do trabalho, e por outro lado, não são coisas opostas, só estou separando, né, a gente vê a consolidação de trabalhadores como trabalhadores sob demanda. A informalização se refere ao quê? A você transformar ou ampliar ou produzir até ocupações, por exemplo, como motorista da Uber, não era uma ocupação que existia, né? Ela é produzida no processo de uberização, diferentemente de outras ocupações que estão se uberizando, professores, entregadores, né, que trabalhadores que estavam, em alguma medida, na formalidade, vão se informalizando. Então, esse é um primeiro sentido da informalização, né? Você passa a ter o quê? Uma multidão de trabalhadores informais, né,
que vão ser chamados de empreendedores de si, autônomos, por conta tem várias definições em disputa em torno desses trabalhadores, né? Essa multidão de trabalhadores informais que passam a ter seu trabalho controlado e centralizado por 2, 3, 4, 5 empresas, né? É o caso dos motoboys. Eu pesquiso os motoboys desde 2012 em São Paulo. E quando eu iniciei minha pesquisa, os motoboys já eram trabalhadores terceirizados. Você tinha o quê? Uma gama enorme de empresas terceirizadas de diversos portes, né, que contratavam esses trabalhadores formal ou informalmente, né, com determinadas formas de organização e distribuição desse trabalho. Passados 4, 5 anos, essas empresas quebram, né, e hoje o motoboy não tem para onde correr. Se ele quiser ser motoboy, né, raras exceções, ele terá que aderir ao trabalho por aplicativo, né? Então, você forma uma multidão de centenas de milhares de pessoas que passam a ter seu trabalho controlado e centralizado e subordinado, né, não há dúvida disso, por algumas empresas que se apresentam como mediadoras e já não mais contratantes. O motoboy, ele era diretamente contratado por uma empresa. Nos anos 80, ele pegava um ônibus, ele ia até a empresa, né? Isso parece um negócio totalmente distante, inimaginável, né? O cara pega um ônibus, a moto é da empresa, ele tem lá a jornada de trabalho definida, deixa a moto na empresa, pega o ônibus, volta para casa. Vem as terceirizações, a moto é do motoboy, os custos da moto são do motoboy, né? Já mudou completamente. A forma como a jornada vai ser definida vai mudando, até que você chega na uberização. O que aconteceu? Olha o nível da informalização. Eu não tenho mais contratação, eu não tenho seleção. Claro que existe processo de seleção, mas eles estão informalizados, certo? Eu não tenho número de vagas, eu não tenho demissão, eu tenho desligamento, eu tenho bloqueio, né? São coisas, às vezes, mais despóticas, inclusive, né? Mas que não se formalizam enquanto tal. E eu transfiro para o trabalhador o gerenciamento sobre o seu próprio trabalho. Então, por que todo o campo do direito hoje é um campo de guerra em torno disso, né? Porque eu posso olhar e dizer assim, mas ele não precisa ter exclusividade, mas ninguém falou para ele quantas horas ele tem que trabalhar, mas ninguém definiu qual que é o local de trabalho, como é que você vai dizer que a empresa que ele está subordinado a essa empresa? Só que esse gerenciamento, que pode aparecer como liberdade ou autonomia, na verdade, ele é inteiramente subordinado a regras cada vez menos claras e onipresentes que vão operando nesse trabalho. Então, esse trabalhador se gerencia, mas ele se gerencia numa relação com regras sobre as quais ele não tem poder nem de negociação, a não ser quando ele se organiza coletivamente, aí a coisa muda de figura. E se ele se organiza mesmo, é uma multidão, né? São centenas de milhares de trabalhadores versus 1, 2, 3 empresas. Mas, individualmente, ele não tem poder nenhum de negociação com essas regras, e pior ainda, essas regras são instáveis, informais, não acordadas, não contratualizadas. Então, o motoboy passa a estar. A renda dele, a sobrevivência dele, da família dele, depende daquele trabalho por aplicativo, né? Só que ele inicia o dia sem saber qual o valor da hora de trabalho dele, quanto de trabalho ele vai receber, quais são as regras que pautam a distribuição desse trabalho, né? Quais são os mecanismos que estão sendo incorporados ali nisso que a gente chama de gerenciamento algorítmico, que pautam a distribuição desse trabalho, né? Então, se você conversar com o motoboy, com o motorista da Uber, se você olhar as comunidades de Facebook, etc., os caras estão o tempo todo tentando decifrar as regras do próprio trabalho.
Oi, alguém recebeu corrida hoje? Eu estou aqui em tal lugar, não veio. Ah, hoje me pagaram tanto por tal corrida. E para você, por quê? Porque ele está subordinado a regras totalmente obscuras. Então, é nessa profundidade que chega a informalização do trabalho. O que é esse gerenciamento algorítmico do trabalho? É a possibilidade hoje de eu mapear a atividade, né? Isso extrapola o mundo do trabalho, a questão da extração de dados está atravessando todo o debate sobre o capitalismo contemporâneo, a gente tem que se apropriar disso, né, com muita sabedoria e conhecimento para formular os caminhos para a resistência, né? Mas a extração de dados, ela passa, então, ela está atravessando a vida cotidiana, certo? Então, todas as decisões que o motoboy faz, chove, ele não entrega, ele desliga o aplicativo, estão sendo mapeadas. Aí é mapeado, bom, choveu, ele morre na chuva, porque ele se acidenta, né? Mas e se eu aumentar aqui R$ 5 a hora de trabalho dele? Ele ainda não adere. 10. Eu consigo mapear as estratégias da multidão. E o doido dessa história toda é que aparece como algo neutro. Então, as empresas falam que são mediadoras e que são provedoras de tecnologia. E aí você vê, por exemplo, preço dinâmico. É o que há, a oferta lá caiu, aumenta o preço, porque é a relação entre oferta e procura, isso é a mão invisível do mercado. Junto com esse processo de informalização, corre a consolidação desse trabalhador como um trabalhador sob demanda. Eu venho falando que é o trabalhador just in time, né? Porque just in time foi o termo que a gente usou para descrever, né, uma nova lógica possibilitada pelas tecnologias da informação, pela globalização, por quedas de barreira, de fluxos de investimento, tudo isso junto, não é simplesmente a tecnologia que possibilitou isso, né? Mas a gente passou a falar da produção just in time. O que é essa produção just in time? Eu consegui organizar o tempo da minha produção no tempo da demanda. O que me levou a enxergar a uberização foi minha pesquisa de doutorado que eu fiz com as revendedoras da Natura, né? E eu já tinha uma pergunta ali que hoje está atravessando a uberização, que é como é que uma empresa organiza toda a distribuição dela a partir de um exército de mulheres, de 1 milhão, hoje 1,5 milhão de mulheres no Brasil, só para a Natura, né? Ela organiza toda a sua distribuição num trabalho que não tem forma de trabalho, que está totalmente legalizado, né, como não é uma relação de trabalho, e que não tem nenhuma prescrição. A mulher vende quando quer, do jeito que quer, etc. Aí você vai olhar de perto, tem uma série de mecanismos informalizados que amarram aquela atividade. Quanto menos ela aparece como trabalho, mais eficaz mais eficazes eles são, né? Então, é uma complicação essa história. E quando eu fui visitar a fábrica da Natura, eu falo no meu livro que informalidade vira informação, né? O que eu vi? Cada mulher dessa que vende, vira um cadastro, um número num cadastro. E toda a produção da fábrica é feita no tempo da atividade dessas mulheres, né? Então, são essas as transformações do capitalismo que possibilitam que, do lado de fora, você tenha uma multidão dispersa, sem amarras contratualizadas, sem as rigidezes que vão tecendo, né, a jornada de trabalho, salário, etc., né, e você transfere uma série de riscos e custos, né, e para o lado de dentro você amarra a sua produção inteira de acordo com a atividade dessas mulheres, de forma que o risco de custos com estocagem, custos com inovação, etc., são transferidos de forma diluída para esse 1,5 milhão de pessoas, né? Então, a produção de just in time é isso. Agora, o que é um trabalhador just in time? Um trabalhador just in time é esse trabalhador, né, que foi reduzido a pura força de trabalho, né? E está sendo usado no tempo das determinações das empresas, né? Então, o que é ser um trabalhador just in time na uberização?
É você ser um trabalhador como os entregadores, que a gente vê parados aí pela rua, né? Não tem um lugar para descansar, não tem um lugar para urinar, não tomam água, né? Não tem condições mínimas associadas ao seu trabalho, né? Vão se virando, dando jeitinhos o dia inteiro, né? E que estão disponíveis. Os caras estão lá disponíveis. Quando necessário, eles são recrutados e utilizados, né? E remunerados exatamente no tempo daquilo que eles produzirem, né? Então, o que está acontecendo aí? Você está transferindo todos os poros do trabalho, né, do trabalhador. Todo o tempo não efetivo de produção está sendo transferido para o trabalhador, os custos e os riscos. Por que isso é empreendedorismo? Empreendedorismo, esse empreendedorismo de si, né, muito interessante essa ideia, nós somos empreendedores de si, né? O que é ser empreendedor de si? É sobreviver numa sociedade onde as redes de proteção e segurança e seguridade associadas ao trabalho, que foram historicamente constituídas, né, e que te reconhecem como não só força de trabalho, mas também ser humano. Então, reconhecem que, além de você vender sua força de trabalho, você tem que ter tempo de descanso, você tem que poder envelhecer, você tem que, quando você não for mais força de trabalho, você tem que ter meios para continuar sobrevivendo como ser humano. A responsabilização do Estado e do capital vão dando lugar ao salve-se quem puder. Então, você será gestor da sua própria sobrevivência. Você terá que garantir os meios da sua sobrevivência no seu tempo de não trabalho. Você terá que achar formas de como não morrer quando você envelhecer, né? Você terá que, se você quiser ter férias, descanso, você vai ter que ter estratégias no seu trabalho para você financiar isso, né? Então, todas as garantias e proteções associadas ao trabalho em redes sociais, né, tecidas socialmente de proteção ao trabalho, vão se desfazendo e dando espaço a esse gerenciamento de si próprio. Isso é ser um trabalhador sob demanda. Não está mais socialmente definido que o seu salário tem que garantir a sua reprodução social. E vai se definindo que a sua remuneração irá corresponder ao que você produzir, né? E quando não for necessário que você produza, você não será remunerado. La pandemia sin duda es un contexto de corto plazo muy importante para pensar a dónde están los trabajadores y trabajadoras de América Latina hoy y cómo se plantan hacia adelante. Y esta pandemia ocasionó cambios muy grandes en algunos sentidos. Pero mi primer argumento es que tenemos que pensar el contexto de pandemia en relación con una situación previa, ¿no? Que combina distintos elementos en América Latina. En primer lugar, legados y problemas estructurales desde la instalación del neoliberalismo en adelante que dejan marcas muy grandes y que adquieren distintas formas en el caso de América Latina. Pero claramente lo primero que tenemos que hacer es ver las tensiones en el mercado laboral y pensar en los fenómenos de la desocupación, por un lado, como una cuestión muy significativa, fue muy importante en la década de los 90, en Argentina en particular, las tasas de desocupación fueron muy elevadas en ese momento, y se pasó en los años 2000 a una etapa donde la desocupación bajó dramáticamente y dentro de los ocupados empezaron a surgir, a multiplicarse otras problemáticas. Dentro de los ocupados tenemos que pensar en aquellos que tienen trabajo registrado y en aquellos que tienen trabajo no registrado o informal, ¿no? Pero además hay otro fenómeno que vinimos trabajando muy fuerte en el equipo, que es que dentro de los que sí están registrados, dentro de los que tienen un empleo formal, hay fenómenos, y en particular un fenómeno muy significativo, que es el de la tercerización laboral, que aparece como invisibilizado, como un mal menor, como una problemática que de algún modo al menos ofrece empleo y registrado, ¿no?
Así llegamos a la pandemia que se inicia en marzo del 2020 en América Latina, o que por lo menos los estados la registran en ese momento y comienza un proceso de aislamiento. Una pandemia que profundiza todas estas cuestiones, que instala la cuestión de los trabajadores esenciales o no esenciales como gran problemática, que obliga a ir a trabajar en condiciones de trabajo que en muchos casos implicaban arriesgar la vida, que expone a una gran cantidad de trabajadores a situaciones extremas sin protección. Si la economía de plataformas era un problema antes, luego fue mucho más, porque estos trabajadores que no tienen espacio laboral cerrado, sino que trabajan en la calle con equipamientos puestos por ellos mismos y sin ningún tipo de cobertura, se convierten de repente en un eje central de las relaciones laborales a partir de la pandemia, justamente porque hacen delivery, porque hacen entregas, y esto pasó a ser una cuestión muy necesaria en contextos de aislamiento. La problemática de los trabajadores de la salud, de la educación, la aparición de la enorme problemática de las tareas de reproducción social, ¿no? Las tareas de cuidado, y la visibilización del enorme trabajo cotidiano que cae en forma desigual en las mujeres que se vieron afectadas de manera muy significativa en el contexto de pandemia. Tremendo el impacto del teletrabajo sin instrumentos propios, sin estructura, y convirtiendo la casa en el lugar de trabajo, lo que implica, por supuesto, el terminar con los tiempos de ocio, implica jornadas laborales que no tienen comienzo ni fin, implica la invasión del espacio propio de descanso con el trabajo, lo que implicó para los sectores docentes reconvertir todo su modo de trabajar en modo virtual y armar las clases, encontrar formas de comunicación, construir vínculos con alumnos y alumnas en medio de una situación dramática. Entonces diría que aún con las enormes dificultades que implicó la pandemia, aún con el impacto fenomenal que esto implicó e implica hasta la actualidad, creo que todavía no tenemos conciencia ni de los efectos psicológicos que tenemos encima, ni del impacto emocional de las pérdidas que en muchos casos no pudimos terminar de digerir, ni de lo que implica la interrupción de la vida como la conocíamos y todo aquello que quedó suspendido durante tanto tiempo y que aún hoy está en jaque y está definiéndose, ¿no? En definición. La desocupación pasó del 8% en promedio en América Latina en 2019 al 10%, casi al 11% en 2020. Y la pobreza aumentó en América Latina del 30.5% en 2019 al 33.7% en 2020. La pandemia, además, agudiza, empeora los problemas preexistentes en nuestro continente. Por ejemplo, el caso de la precarización y de la informalidad laboral. Solamente el 47.2% de las personas ocupadas cotizan a la seguridad social en promedio en América Latina, según la CEPAL. Quiere decir que hay países en que menos del 47% cotizan, de las personas que trabajan, cotizan a la seguridad social. O sea, el grado de informalidad en algunos países es altíssimo, supera el 60%. É importante a gente falar também do papel do Estado, né? A despeito de ter uma grita sobre a ausência do Estado, é importante lembrar o quanto a ausência é presença, né? Porque é um esforço de se fazer ausente que se constitui nesse período que a gente tem vivenciado, né? E essa ausência do Estado de gerir, né, e cuidar das consequências da pandemia, né, de tomar decisões centralizadas, seja ela de comprar a vacina ou de interromper a circulação, né, das pessoas nos grandes centros urbanos, né, nas grandes cidades, nos momentos de pico, né, das mortes que a gente vivenciou, o que a gente vê é uma transferência, muito grande, né,
das escolhas e das decisões para as famílias, né? São as famílias que passaram a escolher, a gerenciar, né, ou a tomar as decisões relativas a quem circula e não circula, né, a como, quem vai ao mercado, quem fica em casa, a incorporar as medidas de limpeza ou de não limpeza dos alimentos, né, a cuidar das pessoas adoentadas ou isoladas por conta da não vacinação, né? Então fazer compras para os idosos, fazer compra para as pessoas com comorbidades, né? Tudo isso foi sendo alvo, né, de gerenciamento das famílias individualmente, foram elas que foram tomando as decisões do que é mais ou menos arriscado, né? Porque o Estado estava ausente dessa figura de centralizar um discurso coerente, né, que dissesse respeito a isso, daí a sobrecarga de trabalho mental e emocional que elas assumiram, mas também a sobrecarga, né, de trabalho precarizado que a população negra, tanto de homens quanto de mulheres, assumiram nesse contexto da pandemia para produzir tanto os alimentos que a gente recebe, né, quanto para circular as mercadorias que passaram a ser entregues, né, nas classes de classe média que estavam ali vivendo seu período de isolamento social, né, ou das pessoas em comorbidades ou mais vulneráveis que podiam escolher não circular. A responsabilidade que a gente tem, né, de repensar, né, o que queremos enquanto sociedade, qual que é o nosso acordo, né, social, qual que é nosso consenso em torno de como a gente pensa a redistribuição, né, e do quanto também pensar a redistribuição só via trabalho, como a gente viu ali nos momentos do governo Lula Dilma, a despeito do impacto positivo que isso tem, né, não é suficiente para a manutenção da redução das desigualdades.